Olá pessoal, eu sou o Lucas. Eu já estive aqui antes apresentando dois outros módulos. No módulo 2, eu apresentei para vocês as métricas de complexidade. Lembram delas? Elas que nos dizem o que poderia potencialmente tornar um texto complexo. Vale enfatizar que quando falamos que existem fatores que podem potencialmente tornar um texto mais complexo, é porque esses fatores não são determinantes. Afinal, o que pode ser complexo para mim pode não ser complexo para você. Eu posso entender muito de direito, mas não saber nada de biologia, por exemplo. Portanto, um texto da área do direito será muito mais fácil de eu compreender do que um texto de biologia. Agora, se pensarmos em um leitor médio com escolaridade e letramento limitados, por exemplo, se pensarmos em um leitor adulto com ensino fundamental completo, um trabalhador, mas sem formação em uma área específica, como direito, biologia, letras, medicina, engenharia, quais fatores do texto devemos considerar para determinar se esse texto é muito complexo para esse leitor? No módulo anterior, falamos que existem fatores além da terminologia técnica que precisam ser analisados. Vejamos na tela quais são eles. Vamos relembrar. Como vocês podem ver, a organização e a estrutura do texto e o seu vocabulário podem contribuir para tornar um texto mais ou menos complexo para o leitor. Mas o que fazer quando, após a análise da complexidade do texto, chegamos à conclusão de que esse texto de fato está muito complexo para o nosso leitor em foco? Podemos usar estratégias que simplifiquem esse texto. A simplificação textual e terminológica é um conjunto de medidas e estratégias que podemos adotar para tornar um texto mais fácil de ler por parte de um leitor ou grupo de leitores. Essas estratégias funcionariam como uma espécie de antídoto às métricas de complexidade apresentadas no módulo 2. Por exemplo, se você tem um texto corrido com parágrafos muito longos, você pode adotar algumas medidas para editar esse conteúdo, deixando só as informações mais relevantes para o seu perfil de leitor e ainda adicionar recursos, como fotos e gráficos que ajudam esse leitor a compreender o assunto do texto. Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas na simplificação de um texto. No nosso curso Texto Fácil, mostraremos as estratégias que foram compiladas e adaptadas com base no Plain Language Guidelines, que é um guia de simplificação produzido pelo governo americano. Lembram que no módulo 1 do curso falamos sobre os movimentos do Plain Language que surgiram em países como os Estados Unidos e Inglaterra? Essas estratégias de simplificação foram adaptadas e testadas para o português por Asaf Silva em sua dissertação de mestrado. Para saber mais, acesse o nosso site no endereço que está na tela e vá em Publicações, Trabalhos de Pós-Graduação, Mestrado 2018, Asaf Davi Cortina Silva. Agora, vejamos quais são essas estratégias nos esquemas mostrados aqui na tela. Na parte de organização do texto, se os parágrafos estiverem muito longos, você pode, como já mencionado, editar o conteúdo desse texto de modo a reduzir o tamanho desses parágrafos. Desse modo, se o texto estiver corrido, ou seja, só texto, sem outros elementos gráficos, você pode adicionar recursos visuais, como figuras e tabelas, que ajudam o leitor a compreender o que você está dizendo. Além disso, como já falamos em outros momentos durante o curso, uma legibilidade ruim prejudica a leitura. Portanto, se a fonte não estiver legível, você pode trocá-la por uma fonte mais fácil de ler. Pode ainda aumentar o tamanho dessa fonte ou aumentar o espaçamento entre as frases para que o texto fique mais agradável aos olhos. Agora, vamos falar de sintaxe. Lembrando que a sintaxe diz respeito à estrutura do texto, à construção das frases e como elas se relacionam. Em uma simplificação de ordem sintática, se o texto apresentar frases muito longas, da mesma forma que com os parágrafos, você pode editar o conteúdo, deixando somente as informações mais relevantes ao seu leitor. Pode também transformar uma frase muito longa em mais de uma frase, de modo que o leitor consiga extrair mais facilmente as informações relevantes de cada frase. Agora, se o texto apresentar muitas formas indiretas, como voz passiva, você pode adotar a forma canônica. A forma canônica nada mais é do que estruturar a frase na ordem sujeito, verbo, objeto. Assim, o seu leitor não perde a referência de quem cometeu a ação e de quem ou o que sofreu a ação na frase. E se o texto tiver muitos pronomes? Eles também podem fazer com que o leitor perca a referência de quem fez o que na frase.
Neste caso, você pode substituir esses pronomes por substantivos para que o seu leitor identifique mais claramente quem ou o que são os sujeitos e os objetos das frases. No próximo bloco, o Gabriel falará mais sobre a simplificação de ordem sintática, trazendo exemplos para vocês. Por último, mas não menos importante, vejamos a simplificação de ordem semântica, ou seja, a simplificação do vocabulário do texto. Caso o texto seja especializado, é muito provável que ele apresente uma terminologia específica da área que está tratando. Neste caso, quando possível, você pode substituir os termos por palavras do léxico geral, ou seja, palavras comuns. Mas atenção, essa substituição não pode alterar o significado do termo. No entanto, substituir termos por palavras comuns nem sempre é possível. Nem sempre conseguiremos encontrar sinônimos mais simples para os termos. Outras vezes, simplesmente extrair o termo e colocar um sinônimo ou uma explicação em seu lugar pode prejudicar a compreensão. Neste caso, ao invés de substituir o termo por uma palavra ou palavras, podemos manter o termo e adicionar uma paráfrase explicativa entre vírgulas ou entre parênteses. Como o nome indica, a paráfrase explicativa trará uma explicação sobre o significado daquele termo. Já quando estamos tratando de vocabulário erudito, ou seja, um vocabulário de difícil compreensão, mas que não faz parte de uma linguagem especializada e profissional, fica mais fácil encontrar sinônimos. O vocabulário erudito é composto por palavras de baixa frequência, ou seja, por palavras pouco utilizadas, e por isso é um vocabulário pouco conhecido por grande parte da população. Assim, a melhor estratégia de simplificação para o vocabulário erudito e de baixa frequência é encontrar sinônimos mais conhecidos do nosso leitor. Um bom dicionário pode ajudar muito nessa tarefa. Agora, o último item que trazemos aqui são as abreviaturas e siglas. As abreviaturas e siglas muito frequentemente fazem parte de uma linguagem especializada e, por isso, não são do conhecimento de todos. Assim, se você desejar um texto claro e mais acessível a um maior número de leitores, o ideal é evitá-las. Escreva o seu significado por extenso e ficará mais fácil para o leitor compreender o que você quer dizer. No bloco 3 deste módulo, a Esther trará para vocês exemplos de simplificação de ordem semântica. Espero que vocês tenham gostado deste bloco e que façam bom proveito dos conteúdos apresentados a seguir pelo Gabriel, pela Laura e pela Esther. Até mais!